O extraordinário de Deus em Provérbios 21. Hoje é dia 21 de janeiro, nós estamos meditando em Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos, então nós podemos fazer a leitura de um capítulo por dia. E nesse mês de janeiro, o Espírito Santo nos orientou a falar a respeito do extraordinário de Deus em Provérbios. O livro de Provérbios, em cada capítulo, mostra aquilo que devemos fazer em nossa vida para que possamos acessar o extraordinário de Deus. Por que o Espírito Santo nos conduziu a falar sobre o extraordinário de Deus? Porque o mês de janeiro é o mês em que as pessoas começam o ano lembrando de coisas que não conquistaram nos anos anteriores. O início do ano é a renovação de um ciclo e as pessoas pensam: como vai ser esse ano? Será que vai ser melhor ou pior do que o ano anterior? E tudo depende daquilo que você faz. Você está disposto a fazer as mesmas coisas que você fez até aqui? Ou você está disposto a mudar os seus hábitos e a mudar as suas ações, as suas palavras, as suas reações, as suas atitudes, para que você possa viver o extraordinário de Deus? Em cada capítulo de Provérbios, nós recebemos recomendações do Senhor para termos uma vida extraordinária, e nós vamos ver aqui quais são as orientações do Senhor com base em Provérbios 21. Provérbios 21, usando a versão da Bíblia NVT, que é a nova versão transformadora, que é uma versão mais atualizada, que tem uma linguagem mais acessível. Nós lemos que o coração do rei é como canais de águas controlados pelo Senhor. Ele os conduz para onde quer. Deus tem poder sobre todas as coisas, ele é soberano. Você pode ter uma pessoa que é superior a você hierarquicamente na empresa em que você trabalha. Você pode ser dono de um negócio e depender da aprovação de um alvará, de alguma coisa, de algum órgão público, de um servidor que está lá, que precisa assinar aquele documento para que você possa prosseguir com o seu projeto. Seja qual for a situação, sempre que alguém está na liderança, está no controle e você depende dessa pessoa para assinar aquele documento, para assinar a sua promoção, para fazer alguma coisa por você, é Deus que controla o coração daquela pessoa. Se uma pessoa endurece o coração para impedir você de avançar, é Deus que tem o poder de quebrar aquela barreira. Quando você lê o livro do Êxodo, Deus determinou que o povo de Israel deveria receber a libertação da escravidão no Egito. E o rei do Egito, o faraó, endureceu o seu coração. Por 10 vezes ele dizia para o povo: podem ir, mas depois ele voltava atrás. Então houve 10 pragas no Egito. Nas primeiras vezes, antes de virem as pragas, ele endureceu o coração e disse: por que eu deixaria vocês irem? Vocês devem continuar trabalhando aqui. E o texto de Êxodo conta que no princípio ele endureceu o coração e aumentou as cargas para o povo hebreu. Depois que ele endureceu o coração, Deus enviou a primeira praga e então ele disse: podem ir. Mas depois que Deus removia a praga, ele endurecia o coração novamente e ele recebeu 10 pragas no povo do Egito antes de liberar o povo. Quando Deus, na 10ª praga, ordenou a morte dos primogênitos, quando o faraó viu
que os primogênitos de toda a nação egípcia haviam morrido, inclusive os primogênitos dos animais, ele disse para que o povo corresse e fosse embora. Ainda assim, quando o povo estava passando pelo Mar Vermelho, ele mandou os seus exércitos irem atrás do povo do povo hebreu. Mas Deus deu a libertação completa para o povo. Então, o versículo 1 diz que não importa quem está impedindo você de avançar. Quando você faz a sua parte, o povo, o que nós tiramos dessa lição? O povo, nessa história do Egito, obedeceu a tudo o que o Senhor ordenou que fizessem. Moisés era o líder do povo e Deus foi dando ordens para que Moisés obedecesse. E Moisés fez tudo o que o Senhor ordenou que ele fizesse, até que o povo recebeu a vitória. Pense, coloque-se no lugar de Moisés. Deus disse para ele assim: vá até o faraó e diga que eu quero que o meu povo vá para o deserto para me adorar. Moisés disse: eu vou chegar diante do rei e ele vai me perguntar: e quem é o Senhor para que eu libere o povo? Para que eu libere o povo. Então Moisés foi, obedeceu e o faraó disse exatamente isso. Deus deu um sinal para Moisés. Disse: você vai colocar a mão no peito e você vai tirar a mão e vai estar leprosa. Depois você vai colocar a mão novamente e ela estará limpa. Você vai pegar a vara, vai jogar no chão, ela vai se tornar uma serpente. Moisés obedeceu, realizou os sinais. Faraó endureceu o coração. Então Moisés foi para Deus e Deus disse: então vá agora até Faraó e diga isso. E Moisés teve que passar por essa situação por 10 vezes. Mas Moisés obedeceu. Muitas vezes Deus dá um comando para você, dizendo: insista, persista, persevere. E você vai dizer assim: não, Deus, eu já fui lá 3 vezes. E nas 3 vezes eu tive que voltar atrás, então não vou mais. Moisés foi 10 vezes. Deus enviou 10 pragas. E Moisés foi persistente, até que Deus cumpriu a sua palavra e retirou o povo para fora da escravidão. Então, tenha confiança e perseverança para que você possa conseguir o extraordinário de Deus. Você precisa confiar totalmente nele. O versículo 1 aqui está dizendo: o coração do rei é como canais de águas controlados pelo Senhor. Você já viu canais de águas? Quando você abre uma represa, os canais de águas são muito fortes, tem muita força, muita energia, a ponto de serem capazes, os canais de águas, de produzirem outras energias. Energia elétrica é produzida a partir de canais de águas. E Deus está dizendo: eu controlo tudo isso. Eu conduzo o coração do rei para onde eu quero. Agora, para que Deus coloque as mãos e toque no seu superior para assinar a sua promoção, toque naquela pessoa que trabalha naquele órgão público para dar o alvará para a sua empresa, para que as coisas venham a prosperar, é necessário que você tenha perseverança. Versículo 2: ainda que as pessoas se considerem corretas, o Senhor examina o coração de cada um. A pessoa pode se achar a pessoa mais santa, mais correta, mais preparada, mas Deus sabe o que está escondido no seu coração. Deus sabe se a sua motivação está certa ou se não está. Você não consegue esconder isso de Deus. Versículo 3: o Senhor se agrada mais ao fazermos o que é certo e justo do que
ao lhe oferecermos sacrifícios. Versículo 4. Olhos arrogantes, coração orgulhoso e atos perversos, tudo isso é pecado. Olhos arrogantes, coração orgulhoso e atos perversos, tudo isso é pecado. Então aqui no versículo 3, quando ele fala que o Senhor se agrada mais ao fazermos o que é certo e justo do que ao que lhe oferecermos sacrifícios, ele está dizendo aqui que de nada adianta você oferecer sacrifícios a Deus, ofertas, dízimos, se você continua andando no erro, se você continua andando no pecado. Deus prefere que você faça o que é certo e justo. Dizimar e ofertar também é certo e justo. Mas dizimar e ofertar, inclusive até além daquilo que é necessário, deixando de observar os demais mandamentos, não tem sentido para Deus. Versículo 4, Deus abomina aqueles que são arrogantes, orgulhosos e que praticam o mal. Tudo isso é pecado porque aquele que se coloca com orgulho, com arrogância, está se colocando no lugar de Deus. Só Deus é todo-poderoso, só Ele é soberano. Pecado significa errar o alvo. Se você se considerar orgulhoso, se colocar acima das outras pessoas, você está errando o alvo. O alvo é amar o próximo como a si mesmo. Versículo 5. Quem planeja bem e trabalha com dedicação prospera. Quem se apressa e toma atalhos fica pobre. Versículo 6. A riqueza obtida por meio de mentiras é neblina que se dissipa e armadilha mortal. Versículo 7. A violência dos perversos os destruirá, pois se recusam a fazer o que é justo. Quem insiste em fazer as coisas erradas será destruído, porque continua praticando as coisas erradas. Versículo 8. O culpado anda por um caminho tortuoso. O inocente percorre uma estrada reta. Versículo 9. É melhor viver sozinho no canto de um sótão que morar com uma esposa briguenta numa bela casa. Aqui o versículo 9. Quer viver o extraordinário no seu casamento? Reflita sobre as suas ações, na forma como você lida com seu marido. E esse versículo também chama atenção para os maridos, para que também sejam atenciosos em relação às suas esposas. Versículo 10. O perverso deseja o mal e não tem compaixão do próximo. O versículo 10 está aqui para dizer o seguinte: quer ter uma vida extraordinária? Se envolva com pessoas extraordinárias, com pessoas que são justas, sinceras, honestas e verdadeiras. Porque o perverso deseja o mal e não tem compaixão do próximo. Não se junte, não se associe, não ande com essas pessoas. Versículo 11. Quando o zombador é castigado, o ingênuo se torna sábio. Quando o sábio é instruído, adquire ainda mais conhecimento. Versículo 11 está aqui para dizer: se você tem alguma atribuição, poder, autoridade para aplicar a punição para aquele que faz a coisa errada, aplique. Porque quando você fizer isso, o ingênuo vai ver, perceberá as consequências de andar no caminho errado, e ele se tornará sábio. E o sábio será ainda mais instruído. Se você está numa posição de liderança, você não pode passar a mão na cabeça daquela pessoa que deve ser corrigida. Existem líderes, chefes, supervisores que sempre querem ajudar aquele que faz algo errado, aquele que falta, aquele que chega atrasado, porque eles pensam: eu estou sendo bonzinho. Não, você não está sendo bonzinho. Você está sendo tolo,
porque você está colaborando para o prejuízo do seu negócio, para o prejuízo da própria pessoa que não é castigada, porque ela recebe uma mensagem de que eu posso continuar errando, que não tem problema nenhum. E, igualmente, você que é pai e mãe, precisa castigar o seu filho, principalmente quando você tem mais de um filho, para que os outros filhos vejam que aquele que zombou e errou recebeu o castigo. E entendam sobre sabedoria. Versículo 12. Deus, o justo, qual o impacto disso para a sua vida extraordinária? Quando você corrige as pessoas e aplica sanções, você deixa as coisas funcionando perfeitamente na sua família, na sua casa, na sua empresa, nos seus negócios. Versículo 12. Deus, o justo, sabe o que se passa na casa dos perversos e trará desgraça sobre eles. Deus, no tempo certo, realiza a vingança daqueles que praticam o mal. Versículo 13. Não gaste o seu tempo pensando em vingança. O Salmo 94 fala que só ao Senhor pertence a vingança. Quem fica magoado, ferido, machucado, sem perdoar e correndo atrás de formas de se vingar, perde o tempo da sua vida com uma energia negativa e acaba atraindo essa energia negativa para sua casa, para sua família, para viver o extraordinário de Deus com paz, alegria, tranquilidade. Perdoe rápido. Versículo 13. Quem fecha os ouvidos aos clamores dos pobres será ignorado quando passar necessidade. Quando você é generoso, quando você ajuda, quando você abençoa aqueles que precisam, Deus, você está semeando no reino eterno, no reino de Deus. O próprio Deus trará a recompensa, trazendo auxílio e socorro quando você precisar. Versículo 14. O presente entregue em segredo acalma a ira, o suborno oferecido às escondidas abranda a fúria. Esse versículo 14 nos fala que você pode agradar alguém para acalmar a ira dela. Esse versículo ele quer dizer que as pessoas sempre se agradam de receber uma vantagem, de receber um presente de alguém. E esse versículo 14 traz uma reflexão sobre nós. Quando você está numa posição de autoridade, de liderança, e alguém oferece um suborno que é um agrado a você, na maioria das vezes, as pessoas se corrompem. Pessoas comuns vão se corromper. E o versículo 14 é um convite para que você não se corrompa, para que você entenda que a natureza humana se contenta, se alegra de receber uma vantagem, um presente, mas você só deve receber alguma vantagem, algum presente, quando for para o bem. Se, por exemplo, você está virado com seu filho, com a sua esposa, porque houve um desentendimento, e o seu filho, a sua esposa, o seu amigo, o seu colega de trabalho lhe dá um presente como forma de pedir perdão, e isso não implica uma corrupção, então você pode receber esse presente. E você deve receber esse presente abrindo o coração e liberando o perdão. Agora, quando você está numa posição de autoridade e você percebe que aquela pessoa lhe oferece um presente, mas para que você não realize o que você deve fazer, para que você não cumpra o seu dever. Então aquilo não é um presente, aquilo é um suborno.
Existe uma diferença entre o presente e o suborno. E o convite do versículo 14 é para que você viva uma vida extraordinária. Faça sempre aquilo que é correto. Não aceite o suborno, por mais que esse suborno lhe ofereça uma grande vantagem. Porque o suborno muitas vezes é tentador. Pode ser alguma coisa que você realmente desejava, ou pode ser algo que realmente atrai a sua atenção. Não sucumba diante do suborno. Não receba o suborno. Não aceite o suborno. Para que você não plante uma semente que depois vai produzir o mal para a sua vida. Tudo aquilo que você planta, tudo aquilo que você semeia, depois você vai receber como colheita. Então, a plantação no suborno vai trazer uma insegurança em relação à sua reputação, à sua moral, à sua ética. Quem aceita um suborno hoje, depois negocia com relação ao adultério, negocia com relação às outras coisas que são importantes. Nunca negocie a sua ética, a sua reputação, a sua moral. Se for para você receber um suborno, aquilo pode agradar você naquele momento, mas pense nas consequências futuras disso. Versículo 15. A justiça é alegria para o justo, mas causa pavor nos que praticam o mal. Mais um versículo para recomendação da escolha dos seus amigos. O justo se alegra com a justiça, mas os que praticam o mal ficam apavorados com quem pratica a justiça. Fuja daqueles que praticam o mal, porque eles não se agradam de fazer o que é certo e vão carregar você para o caminho do erro. Cedo ou tarde, vão fazer alguma coisa errada e de você estar com eles, você vai sofrer as consequências do erro deles. 16. Quem se desvia do caminho da prudência acabará na companhia dos mortos. Então veja, continue sempre no caminho reto, no caminho da prudência, para não andar na companhia dos mortos. 17. Quem ama os prazeres ficará pobre. Quem ama o vinho e o luxo nunca enriquecerá. Versículo 18. Os perversos. O versículo 17 fala sobre autocontrole. Você deve dominar sobre os seus prazeres. Você deve dominar sobre bebida, sobre comprar aquilo que você não precisa. Luxo fala sobre comprar aquilo que você não precisa. Versículo 18. Os perversos são castigados em lugar dos justos e os desleais em lugar dos honestos. Versículo 19. É melhor viver sozinho no deserto que morar com uma esposa briguenta que só sabe reclamar. Esse versículo 19 reforça o versículo 9, que fala justamente da esposa briguenta. Versículo 20. O sábio possui riqueza e luxo, mas o tolo gasta tudo que tem. Esse versículo 20 explica que lendo o 17 junto com o 20, o 17, quem ama os prazeres ficará pobre, quem ama o vinho e o luxo nunca enriquecerá. E o 20 fala que o sábio possui riqueza e luxo, mas o tolo gasta tudo que tem. Qual a diferença entre o 17 e o 20? Porque o 17 fala que se você ama o vinho e o luxo, você não fica rico. Mas o 20 fala que o sábio possui riqueza e luxo, mas o tolo gasta tudo que tem. A diferença aqui é que aquele que é tolo, aquele que ama os prazeres, aquele que ama o vinho e ama o luxo, é aquele que é apegado a essas coisas. Ele é tão apegado que se ele recebe a sua remuneração, tudo que ele recebe, ele vai lá e gasta com vinho, com luxo, querendo
ostentar. Agora, o sábio possui a riqueza e o luxo porque o sábio administra tão bem o recurso que é ele possui a riqueza e o luxo. Se o sábio possui a riqueza e o luxo, significa que ele domina sobre isso. O sábio ele não é dependente disso. Agora o tolo gasta tudo que tem. O tolo gasta porque ele é dependente, ele precisa de autoafirmação. O sábio não, ele acaba tendo a riqueza e o luxo como consequência da sua capacidade de gestão. Versículo 21. Quem busca a justiça e o amor encontra a vida, justiça e honra. Quem busca a justiça e o amor vai encontrar vida, justiça e será honrado. Então, lei da semeadura. Procure, busque justiça e busque o amor a Deus e ao próximo. Você vai encontrar a vida, você vai encontrar a justiça e você será honrado. Versículo 22. O sábio conquista a cidade dos fortes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Mais importante do que fortalezas é a sabedoria, porque a sabedoria encontra os caminhos para derrubar as fortalezas. 23. Cuide da língua e fique de boca fechada, e você não se meterá em apuros. Vigilância em relação ao que você fala. 24. O zombador é orgulhoso e convencido e age com extrema arrogância. Mais um versículo condenando arrogância, soberba e orgulho. E ele fala que pessoas orgulhosas, convencidas e arrogantes são zombadoras porque elas estão zombando da soberania de Deus. Elas estão se colocando como superiores em relação às outras pessoas. Estão esquecendo que só Deus é que é soberano. Versículo 25. O preguiçoso deseja muitas coisas, mas acaba em ruína, pois suas mãos se recusam a trabalhar. Versículo 26. Algumas pessoas cobiçam o tempo todo, mas o justo gosta de repartir o que tem. Então, esses versículos 25 e 26 falam que o preguiçoso não alcança o que deseja e vive em cobiça. Por outro lado, o justo, ou seja, aquele que é trabalhador, aquele que é diligente, ele gosta de repartir o que tem, por quê? Porque ele tem riqueza e prosperidade. Então, ele gosta de repartir porque ele sempre tem. Versículo 27. O sacrifício do perverso é detestável, especialmente quando oferecido com más intenções. Deus já não recebe as ofertas e os dízimos daqueles que fazem coisas erradas. Muito menos, especialmente, quando a pessoa oferece uma oferta, um dízimo, com uma má intenção. Há pessoas que chegam nas igrejas e fazem votos com Deus, dizendo que estão fazendo um sacrifício e de fato fazem, mas é com má intenção. É para justificarem, por exemplo, má intenção. A pessoa vem e diz: Deus, vou fazer um voto, e coloca uma quantia alta para ajudar a sua obra, mas se o Senhor me der àquela mulher, e essa mulher é a esposa de alguém. Tem pessoas que fazem esses tipos de pedidos, dizendo assim: eu quero ficar com aquela mulher, não é possível que Deus não vai me dá-la. Eu sei que ela é casada, mas eu amo ela, então eu quero ficar com ela. Eu amo ela mais do que o próprio marido dela. E às vezes a pessoa começa até a colocar defeito no marido, dizendo que aquele marido dela não ama ela tanto quanto ele ama. Então isso é fazer um sacrifício com uma intenção errada. Deus não aceita isso. Deus não vai ir contra a sua palavra. Adultério é pecado. Sempre continuará sendo pecado. Versículo 28. E pecado significa errar o alvo. O alvo de Deus é honrar o casamento. Se você sabe que uma pessoa está casada, honre o casamento daquela pessoa. Deus honra o casamento e ele não vai abrir mão
de um princípio que ele mesmo estabeleceu na palavra por causa da sua vontade. Versículo 28. A testemunha falsa será morta, a testemunha confiável terá permissão de falar. Versículo 29. A teimosia do perverso transparece em seu rosto, mas o justo pensa antes de agir. E o versículo 30. Não há sabedoria, entendimento, nem conselho humano capaz de resistir ao Senhor. 31. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas quem dá a vitória é o Senhor. O capítulo 21 de Provérbios, portanto, nos fala a respeito da soberania de Deus. É Ele que controla o coração dos reis, mesmo que exista uma represa de águas, quando aquela represa é aberta, Deus tem controle sobre a represa. E Ele controla a força do coração do rei. Ele tem esse controle, ele tem esse domínio. E os últimos versículos de Provérbios 21 falam que não há sabedoria, entendimento nem conselho humano capaz de resistir ao Senhor. E o cavalo é preparado para o dia da batalha, mas quem dá a vitória é o Senhor. Então, Provérbios 21 começa falando sobre a soberania de Deus e termina dizendo que não existe sabedoria, entendimento, conselho capaz de resistir ao Senhor. Pode-se preparar um cavalo para a batalha, e quando se fala aqui em cavalo, cavalo é assim a representação de exército. Você pode preparar um exército para o dia da batalha, mas quem dá a vitória é o Senhor. Para você viver o extraordinário de Deus, Provérbios 21 traz o convite de depositarmos as causas difíceis nas mãos dele, fazendo a nossa parte, sendo perseverantes em relação ao que está na nossa mão, vencendo a preguiça, sendo humildes, nos colocando no nosso devido lugar, reconhecendo que dependemos de Deus, fazendo as coisas certas, escolhendo as pessoas corretas e certas para andarem como nossos amigos, porque e confiando no Senhor, naquelas questões que são realmente terríveis e difíceis, de que Deus, ele continua sendo Deus e ele realmente governa sobre todas as situações. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem reverência e temor ao Senhor é impossível agradar a Deus. Mas honrando e respeitando ao Senhor, o Senhor lutará e abrirá as portas daquelas situações em que a sua condição está aquém da força daquela pessoa que governa sobre aquela situação. Essa é a mensagem de Provérbios 21. Deus abençoe a sua vida. Continue sempre firme, confiando em Deus.